Você já se perguntou o que realmente compõe o universo que nos cerca? A matéria escura, um dos maiores mistérios da cosmologia, desempenha um papel fundamental em nossa compreensão do cosmos. Embora não possamos vê-la e nem detectá-la diretamente, sua presença é sentida através da gravidade que exerce sobre as galáxias e outros corpos celestes. Imagine um grande palco onde, mesmo sem a luz dos holofotes, os atores dançam e interagem em perfeita harmonia. Essa é a essência da matéria escura, invisível, mas poderosa, moldando o comportamento do universo. A definição de matéria escura ainda causa debates acalorados entre cientistas e pesquisadores. Basicamente, trata-se de uma forma de matéria que não emite, absorve ou reflete luz, tornando-a completamente indetectável por telescópios convencionais. No entanto, sua existência é inferida através de efeitos gravitacionais em objetos visíveis, como galáxias e aglomerados de galáxias. Esses corpos celestes se movimentam de maneiras que não podem ser explicadas apenas pela matéria que podemos observar. É como tentar explicar a força de um vento forte enquanto está escondido atrás de uma porta fechada. Você não vê o vento, mas sente seus efeitos. Historicamente, a ideia de que algo invisível poderia compor a maior parte do universo remonta ao século XX. Os primeiros passos para entender a estrutura do cosmos foram dados com o trabalho de Edwin Hubble, que, ao observar a expansão do universo, começou a questionar a natureza da matéria e da energia que o sustentam. À medida que as teorias evoluíram, os cientistas começaram a perceber que a matéria comum, aquela que forma estrelas, planetas e até mesmo nós, representa apenas uma fração do que realmente existe. Estima-se que cerca de 95% do universo seja composto por matéria escura e energia escura, deixando apenas 5% para a matéria bariônica a que conhecemos. Esse entendimento não veio fácil. O caminho foi repleto de tentativas e erros, como uma navegação em águas desconhecidas. Por exemplo, na década de 1980, a astrônoma Vera Rubin fez observações cruciais sobre a rotação das galáxias, revelando que a velocidade com que elas giravam não correspondia à quantidade de matéria visível. Era como se houvesse uma força invisível puxando-as, uma força que não podíamos ver, mas que era essencial para manter a coesão do universo. Agora que entendemos a importância da matéria escura, vamos explorar como a ciência chegou a essa conclusão. Que caminhos foram percorridos e quais desafios foram enfrentados nessa jornada fascinante rumo ao desconhecido? Se você está curioso para descobrir, continue conosco e mergulhe nessa aventura cósmica. E antes que você esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar explorando juntos esses mistérios incríveis do universo. E lembre-se, você pode sempre cancelar a inscrição se não gostar do que estamos trazendo. Como a revolução científica mudou nossa percepção do cosmos? Essa é uma pergunta que ecoa através dos séculos e nos leva a refletir sobre como pequenos passos, dados por pensadores ousados, transformaram nosso entendimento do universo. Imagine um mundo onde a Terra era o centro de tudo, onde as estrelas e os planetas giravam ao nosso redor como em um grande palco cósmico. Esse era o modelo geocêntrico, sustentado por Aristóteles e Ptolomeu, que dominou o pensamento humano por séculos. Mas a verdade começou a emergir, desafiando essa visão restrita. Foi no século XVI que Nicolau Copérnico, com sua obra revolucionária, lançou as bases de uma nova era. Ele propôs que não éramos o centro do universo, mas sim que a Terra girava em torno do Sol. Essa ideia, embora controversa na época, foi como uma explosão de luz em meio à escuridão da ignorância. Copérnico não apenas mudou a forma como olhávamos para o céu, mas também nos empurrou para uma jornada de descobertas sem precedentes. Então temos Galileu Galilei, que trouxe a prova empírica para apoiar as teorias de Copérnico. Com seu telescópio, ele observou as luas de Júpiter, revelando que outros corpos celestes também orbitam algo que não é a Terra. Suas descobertas foram como chaves que abriram portas para um novo entendimento. A cada olhar pelo telescópio, Galileu desafiava a visão tradicional e convidava todos a enxergar o cosmos de uma forma diferente. E então surge Isaac Newton, que, com suas leis do movimento e a gravitação universal, oferece a explicação matemática que faltava para consolidar essas ideias.
Seu trabalho não apenas unificou a física terrestre e celestial, mas também estabeleceu uma nova estrutura para compreender a dinâmica do universo. Imagine a gravidade como um fio invisível que conecta todas as coisas, puxando-as em uma dança cósmica. Essa compreensão revolucionária mudou a forma como percebemos nosso lugar na vastidão do espaço. À medida que avançamos nessa jornada, começamos a compreender melhor a nossa própria galáxia, a Via Láctea e o Sistema Solar. Pensar na Via Láctea como um imenso redemoinho de estrelas onde bilhões de sóis e planetas existem é fascinante. Visualizar o nosso pequeno planeta azul flutuando em meio a esse vasto oceano de estrelas nos faz sentir tanto insignificantes quanto extraordinários. Agora, ao entendermos a estrutura do universo, somos levados a questionar o que existe além das galáxias. O que mais está lá fora, aguardando para ser descoberto? E você, o que pensa sobre isso? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, nosso público curioso. Essa revolução científica não foi apenas uma mudança de paradigma, foi um convite a explorar o desconhecido, a sonhar com o que ainda não foi revelado. Então continue conosco nessa jornada. Você sabia que existem bilhões de galáxias no universo? É verdade. Cada uma delas, um mundo à parte, repleta de estrelas, planetas e mistérios. Imagine cada galáxia como uma ilha em um vasto oceano cósmico, cada uma com suas próprias características únicas e histórias a contar. Quando olhamos para o céu noturno, estamos apenas arranhando a superfície do que realmente existe além de nosso planeta. As galáxias são grandes estruturas compostas por estrelas, gás, poeira e, surpreendentemente, uma quantidade significativa de matéria escura. Elas podem variar em forma e tamanho, sendo as mais comuns as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, e as elípticas, que se assemelham a esferas ou elipses. Há também as galáxias irregulares, que não possuem uma forma definida e são frequentemente resultado de interações gravitacionais entre outras galáxias. A beleza e a diversidade das galáxias nos lembram que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. Um exemplo fascinante é a galáxia de Andrômeda, a vizinha mais próxima da Via Láctea. Ela possui mais de 1 trilhão de estrelas e é tão grande que sua gravidade já começou a atrair algumas das galáxias menores ao seu redor. Em alguns bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea se chocarão, formando uma nova galáxia. Essa colisão, embora pareça caótica, é um belo exemplo de como o cosmos está em constante transformação, uma dança cósmica que nunca termina. Mas o que são os aglomerados de galáxias? Eles são grupos de galáxias que estão unidas pela gravidade. Imagine um enorme colar de pérolas, onde cada pérola representa uma galáxia, todas ligadas por fios invisíveis de força gravitacional. Esses aglomerados podem conter dezenas, centenas ou até milhares de galáxias e são cruciais para entender a estrutura do universo. Eles atuam como laboratórios naturais, onde os astrônomos podem estudar a interação entre galáxias e a evolução do cosmos. Os aglomerados de galáxias também desempenham um papel vital na cosmologia, ajudando os cientistas a medir a quantidade de matéria escura e a entender a expansão do universo. Por meio do estudo dessas estruturas, podemos desvendar segredos antigos que moldaram o cosmos. Ao observar a luz que viaja através do espaço, podemos perceber como essas galáxias se formaram e mudaram ao longo do tempo. Mas o que mantém essas galáxias unidas? Vamos investigar essa questão. Por que algumas galáxias parecem se mover mais rápido do que a gravidade pode explicar? Essa é uma pergunta que intriga astrônomos e amantes do cosmos há décadas. A resposta está profundamente enraizada no conceito de velocidade de escape, uma ideia fundamental que nos ajuda a entender como os corpos celestes interagem no vasto universo. A velocidade de escape é a velocidade mínima necessária para que um objeto supere a atração gravitacional de um corpo maior, seja ele um planeta, uma estrela ou até mesmo uma galáxia. Imagine que você está em um foguete na superfície da Terra. Para escapar da força da gravidade que te puxa para baixo, você precisa alcançar cerca de 17.500 km por hora. Essa velocidade varia dependendo da massa do corpo do qual você está tentando escapar. Por exemplo, a velocidade de escape da Lua é muito menor, cerca de 2.500 km por hora, porque sua gravidade é bem mais fraca do que a da Terra. Agora vamos aplicar esse conceito às galáxias.
Quando observamos galáxias distantes, notamos que muitas delas estão se afastando de nós a velocidades impressionantes. De acordo com a teoria da gravitação de Isaac Newton, a velocidade com que uma galáxia deve orbitar um centro de massa, que há como um buraco negro supermassivo, depende da quantidade de matéria que está contida nessa galáxia. Assim, se as galáxias estão se movendo mais rápido do que o esperado, isso sugere que existe algo mais em jogo. Vamos considerar um exemplo, a galáxia de Andrômeda, que é a nossa vizinha mais próxima. Ao estudá-la, os cientistas notaram que suas estrelas na periferia se movem a uma velocidade muito maior do que a gravidade da galáxia poderia justificar, levando a uma grande discrepância entre a velocidade observada e a velocidade que poderíamos esperar. Isso não é um caso isolado. Muitos outros sistemas galácticos apresentam esse comportamento intrigante. Aqui entra o enigma da matéria escura. A discrepância nas velocidades das galáxias sugere que existe uma forma de matéria que não podemos ver diretamente, mas que exerce uma influência gravitacional significativa. Essa matéria escura compõe uma grande parte do universo, embora ainda permaneça invisível aos nossos sentidos e instrumentos. Podemos imaginá-la como um barco que navega em um lago escuro. Mesmo sem ver a água, sentimos sua presença e sabemos que ela molda o caminho que seguimos. Essa questão sobre a gravidade e a velocidade de escape não apenas nos faz refletir sobre a natureza do universo, mas também nos leva a uma conclusão intrigante. Talvez as respostas que buscamos sobre a realidade cósmica estejam escondidas nas sombras da matéria escura, e enquanto continuamos a investigar esses mistérios, somos lembrados de que cada descoberta nos aproxima mais da compreensão dos segredos que moldam nosso cosmos. Antes de mergulharmos ainda mais fundo nesse fascinante e complexo tema, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal. Se você está gostando do que está ouvindo, não esqueça de curtir o vídeo agora mesmo, antes que passe. E lembre-se, você sempre pode se desinscrever se achar que não está gostando. Vamos juntos seguir essa jornada pelo universo. Como podemos inferir a existência da matéria escura se não podemos vê-la? Essa pergunta provoca curiosidade, não é mesmo? Para muitos, a ideia de algo que está presente, mas invisível, parece um paradoxo. No entanto, a ciência, com suas ferramentas e métodos, nos apresenta indícios fascinantes sobre essa matéria que compõe a maior parte do nosso universo. Comecemos nossa jornada observando as galáxias. Imagine por um momento uma dança cósmica, onde bilhões de estrelas giram em torno de um núcleo invisível. Quando os astrônomos estudam o movimento das estrelas nas bordas dessas galáxias, eles percebem algo curioso. As estrelas se movem a velocidades que, segundo a gravidade que deveria estar agindo sobre elas, não deveriam ser possíveis, como se estivessem sendo puxadas por uma força que não conseguimos ver. Essa discrepância faz com que os cientistas concluam que deve haver uma massa adicional, oculta, que exerce influência sobre esses corpos celestes. Além disso, quando observamos aglomerados de galáxias, a situação se torna ainda mais intrigante. Esses imensos agrupamentos de galáxias são como colossos no universo, e dentro deles, a matéria visível, que conhecemos como estrelas, planetas e gás, não é suficiente para explicar a maneira como essas galáxias se atraem. A gravidade, que deveria depender apenas da massa visível, parece não ser suficiente. Aqui, a presença da matéria escura começa a se tornar um forte candidato para preencher esse vazio explicativo. Outro aspecto fascinante da matéria escura é o fenômeno do lente gravitacional. Imagine que a luz de uma galáxia distante passa próximo a um aglomerado de galáxias. A gravidade deste aglomerado atua como uma lente, distorcendo e amplificando a luz que chega até nós. Esse efeito nos permite mapear a distribuição da massa, incluindo a massa invisível da matéria escura. Assim, mesmo sem poder visualizá-la diretamente, podemos traçar seu contorno, quase como se estivéssemos desenhando um esboço em uma tela em branco. Estudos recentes têm utilizado tecnologias avançadas, como telescópios de última geração, para investigar essas evidências. Por exemplo, projetos que analisam a radiação cósmica de fundo, como o satélite Planck, trazem novos dados que reforçam a hipótese da matéria escura. Esses estudos indicam que essa massa invisível representa cerca de 85% da totalidade da massa do universo. É um número impressionante que desafia nossa compreensão e nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre a estrutura do cosmos.
Agora que temos uma ideia das evidências que sustentam a existência da matéria escura, vamos discutir o que sabemos sobre sua natureza. Será que ela é composta por partículas exóticas que não interagem com a matéria comum? Ou será que existe algo ainda mais surpreendente aguardando para ser descoberto? Fique comigo, pois a próxima parte dessa jornada promete revelar ainda mais segredos do universo. O que sabemos sobre a composição da matéria escura? Essa pergunta ecoa nas mentes dos cientistas e curiosos do universo como um mistério envolto em sombras. A verdade é que, apesar de sua presença ser indiscutível, a natureza da matéria escura permanece enigmática, quase como um fantasma que se esquiva de nossos sentidos. Existem diversas teorias que tentam explicar sua composição, mas a resposta concreta ainda está além de nosso alcance. Uma das hipóteses mais populares sugere que a matéria escura é composta por partículas exóticas, como os WIMPs, que são siglas para partículas massivas que interagem fracamente. Essas partículas seriam tão evasivas que praticamente não interagem com a matéria comum, fazendo com que sejam extremamente difíceis de detectar. Imagine tentar pegar um peixe em um lago profundo e escuro. Você sabe que ele está lá, mas cada vez que você tenta alcançá-lo, ele se afasta, deixando você apenas com a sensação de sua presença. Além disso, temos outras teorias, como as que propõem a existência de axions, partículas hipotéticas que poderiam também compor a matéria escura. Os axions são como pequenas notas musicais em uma sinfonia cósmica que podem ressoar no universo sem que possamos ouvir. No entanto, todas essas ideias estão longe de serem confirmadas. O desafio da detecção e medição da matéria escura é imenso. As experiências que buscam identificar essas partículas são como caçadores em uma floresta densa tentando seguir pistas quase invisíveis. Para complicar ainda mais, as tecnologias atuais ainda não são suficientemente avançadas para capturar esses fenômenos sutilmente. A importância da matéria escura para a estrutura do universo é absolutamente fundamental. Sem ela, o cosmos que conhecemos não existiria. Ela atua como uma cola gravitacional, mantendo galáxias inteiras unidas como se fossem estrelas dançando em um grande salão. Em um universo sem matéria escura, as galáxias se desintegrariam e a formação de estrelas e planetas seria severamente comprometida. Isso nos leva a refletir sobre o papel vital que a matéria escura desempenha. Ela é a parte invisível que dá forma à realidade visível. Agora, enquanto mergulhamos mais fundo nesse oceano de incertezas, eu gostaria de saber sua opinião. O que você acha que pode estar por trás da matéria escura? Você acredita que poderemos algum dia compreendê-la completamente? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de quem assiste e se envolve. Com isso, podemos concluir nossa primeira parte sobre a natureza da matéria escura e nos preparar para a próxima discussão. A jornada pelo desconhecido continua e há muito mais a explorar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, assim você não perde nenhuma atualização sobre esse assunto fascinante. Até a próxima aventura. Imagine um grande campo de flores se estendendo até o horizonte, cada uma delas representando uma galáxia distante. Agora pense em como a gravidade, essa força invisível que nos mantém firmes no chão, pode agir como uma lente, distorcendo a luz e revelando segredos escondidos no universo. É exatamente isso que chamamos de lente gravitacional. Mas o que realmente é isso? A lente gravitacional ocorre quando um objeto massivo, como uma galáxia ou um aglomerado de galáxias, está alinhado com um objeto mais distante, como um quasar. A gravidade do objeto massivo não apenas atrai a luz do objeto distante, mas também a curva, criando uma espécie de efeito óptico que multiplica da imagem desse objeto. Pense nisso como olhar através de um copo d'água. A luz que passa pelo líquido é desviada, fazendo com que os objetos pareçam estar em locais diferentes. Um exemplo fascinante desse fenômeno é o aglomerado de galáxias, conhecido como ABL 221.8. Quando observamos esse aglomerado, podemos ver várias imagens de uma única galáxia distante, como se estivessem dançando em torno do objeto massivo. Esse efeito não só nos permite observar galáxias que estariam além do nosso alcance, mas também fornece pistas sobre a distribuição da matéria escura, que compõe a maior parte da massa do universo, mas que não podemos ver diretamente.
Quando a luz de um objeto distante passa perto de um corpo massivo, a gravidade deste corpo age como uma lente, criando múltiplas imagens desse objeto. Às vezes, essas imagens aparecem em formato de anéis ou arcos, um fenômeno que chamamos de anel gravitacional. A beleza desse efeito é que ele não só nos conta sobre a estrutura do universo, mas também nos dá informações valiosas sobre a própria gravidade e a natureza da matéria escura que envolve esses corpos massivos. Agora que entendemos o conceito de lente gravitacional, fica claro como esse fenômeno não é apenas uma curiosidade astronômica, mas uma ferramenta poderosa para explorar a composição do cosmos. Com isso, somos levados a uma pergunta intrigante: como a gravidade, que muitas vezes consideramos apenas como uma força de atração, pode ser um agente revelador de mistérios tão profundos? E falando em mistérios, o que você acha que ainda podemos descobrir sobre a matéria escura através da lente gravitacional? Deixe suas ideias nos comentários, porque às vezes as melhores respostas vêm de quem assiste e se envolve. Avançando nessa jornada cósmica, vamos discutir como a lente gravitacional nos ajuda a estudar e entender melhor a matéria escura que permeia o universo. O que mais poderemos desvendar a partir desse conhecimento? Fique por aqui, pois a próxima parte promete nos levar ainda mais fundo nesse tema fascinante. Como a lente gravitacional nos permite ver a matéria escura? Essa é uma pergunta intrigante que nos leva ao coração da cosmologia moderna. A lente gravitacional é um fenômeno fascinante que ocorre quando a luz de um objeto distante passa perto de uma massa enorme, como uma galáxia ou um aglomerado de galáxias. Essa massa atua como uma lente, distorcendo e ampliando a imagem do objeto que está atrás dela. E é assim que conseguimos vislumbrar a presença da matéria escura, mesmo que ela própria não emita luz. A relação entre a quantidade de matéria escura e a intensidade da lente gravitacional é fundamental. Quanto mais massa houver em uma região do espaço, mais intensa será a curvatura do espaço-tempo. Isso significa que, ao analisarmos a forma como a luz de galáxias distantes se comporta ao passar por essas lentes naturais, podemos inferir a quantidade de matéria que está presente ali, mesmo que não possamos vê-la diretamente. É como tentar descobrir o tamanho de um iceberg apenas observando a parte que está acima da água. A verdadeira extensão está oculta, mas suas consequências podem ser vistas. Os métodos de observação e análise de dados utilizados para identificar a presença de matéria escura são complexos e envolvem uma combinação de telescópios e técnicas matemáticas avançadas. Astrônomos usam telescópios poderosos como o Hubble e o XMM Newton para coletar imagens e dados sobre objetos celestes. A partir dessas observações, eles aplicam teorias da relatividade para calcular o quanto a luz foi distorcida e, assim, estimar a massa necessária para causar essa curvatura. Esse processo é como montar um quebra-cabeça cósmico onde cada peça é um dado que nos ajuda a entender a estrutura invisível que compõe grande parte do universo. Entretanto, os desafios na observação direta da matéria escura são significativos. Como ela não interage com a luz, não podemos vê-la como vemos estrelas ou planetas. Em vez disso, precisamos confiar nas evidências indiretas que se manifestam através das interações gravitacionais. Isso gera um cenário repleto de incertezas e perguntas sem resposta. Por exemplo, quantas galáxias são afetadas pela matéria escura? Qual a sua distribuição? Essas questões permanecem abertas e estimulam a curiosidade dos cientistas, que continuam a buscar respostas em meio aos mistérios do cosmos. Compreendendo a lente gravitacional, vamos agora explorar as simulações computacionais. Essas simulações são ferramentas poderosas que nos permitem modelar o comportamento da matéria escura e prever como ela influencia a formação de estruturas no universo. Mas antes de seguirmos, quero saber: qual a sua opinião sobre as descobertas recentes relacionadas à matéria escura? Deixe seu comentário, pois a troca de ideias é sempre enriquecedora. Como os supercomputadores estão mudando nossa compreensão do cosmos? A resposta a essa pergunta nos leva a um universo de possibilidades e descobertas. As simulações computacionais se tornaram ferramentas essenciais na astrofísica moderna, permitindo que cientistas visualizem e compreendam fenômenos que antes pareciam invisíveis ao olho humano. Imagine um vasto oceano de informações, onde cada gota representa uma partícula de matéria escura.
Esses supercomputadores são como barcos navegando nesse mar, coletando dados e revelando segredos ocultos. O papel das simulações na modelagem da distribuição da matéria escura é fundamental. A matéria escura, embora não possa ser vista diretamente, exerce uma influência gravitacional poderosa sobre a matéria visível, moldando galáxias e aglomerados de galáxias em formas complexas. Por meio de simulações, os cientistas conseguem criar modelos tridimensionais detalhados do universo, permitindo que explorem como a matéria escura interage com a matéria normal. Um exemplo notável é a Millennium Simulation, que foi uma das simulações mais ambiciosas já realizadas. Essa simulação criou um modelo do universo com mais de 300 milhões de partículas, ajudando a mapear a estrutura em grande escala do cosmos. Os resultados foram tão impressionantes que se alinharam perfeitamente com as observações reais do universo, provando a eficácia dessas simulações. Além disso, as simulações oferecem uma maneira de testar teorias e hipóteses. Quando os cientistas fazem previsões sobre como a matéria escura deve se comportar sob certas condições, eles podem usar simulações para ver se essas previsões se concretizam. Isso é como jogar um jogo de xadrez, onde cada movimento é cuidadosamente calculado e as consequências são analisadas em tempo real. Comparar os resultados das simulações com as observações reais do universo é uma parte crucial do processo científico. Algumas simulações mostraram que a distribuição da matéria escura poderia resultar em estruturas que se assemelham a redes cósmicas, com filamentos e vazios muito semelhantes ao que observamos através dos telescópios. Agora que sabemos como as simulações funcionam, vamos discutir a busca experimental pela matéria escura. Essa busca é como uma caça ao tesouro no vasto deserto do espaço, onde cada pista nos aproxima um pouco mais da verdade sobre o que realmente compõe o universo. E você como se sente sobre essa exploração contínua? Deixe suas ideias nos comentários, pois a troca de pensamentos pode iluminar novos caminhos em nossa compreensão. O fascinante é que, enquanto os supercomputadores desenham o mapa do cosmos, os cientistas estão armados com perguntas e curiosidade insaciável, prontos para desvendar os mistérios que ainda desafiam nossas mentes. Por que é tão difícil encontrar a matéria escura na Terra? Essa pergunta ressoa como um eco em nossas mentes, especialmente quando consideramos que a maior parte do universo é composta por essa substância enigmática. A verdade é que a matéria escura não interage com a matéria comum da maneira que estamos acostumados a ver. Imagine tentar localizar uma sombra em um dia nublado. Você sabe que ela existe, mas não consegue vê-la claramente. Assim é a matéria escura. Sua presença é sentida através de seus efeitos gravitacionais, mas suas partículas permanecem invisíveis e elusivas. A natureza não interativa da matéria escura com a matéria comum é o primeiro grande obstáculo que os cientistas enfrentam. Enquanto a luz, por exemplo, pode ser detectada facilmente porque interage com átomos normais, a matéria escura parece simplesmente passar direto por nós, sem deixar rastros. É como se estivéssemos tentando pegar água com as mãos abertas. Mesmo que saibamos que ela está lá, não conseguimos segurá-la. Isso torna a detecção direta uma tarefa monumental. Para enfrentar esse desafio, os cientistas desenvolveram diversos métodos experimentais. Um deles envolve a construção de detectores subterrâneos, localizados em minas profundas, longe da radiação cósmica que poderia interferir nos resultados. Esses detectores são projetados para capturar sinais extremamente fracos que poderiam indicar a passagem de uma partícula de matéria escura. Em outras palavras, eles são como caçadores de tesouros, esperando pacientemente pelo momento em que a sorte sorrirá e uma partícula de matéria escura cruzará seu caminho. Até agora, os resultados têm sido mistos. Vários experimentos, como o Lux Zeppelin e o Xenon NT, têm tentado, sem sucesso, detectar essas partículas. Os cientistas utilizam técnicas cada vez mais sofisticadas, mas, até o momento, a matéria escura continua escapando de suas garras. Isso levanta questões intrigantes sobre a própria natureza da matéria escura. Será que temos o modelo correto? Ou estamos procurando no lugar errado? Esses desafios não apenas moldam o campo da astrofísica, mas também influenciam pesquisas futuras. À medida que novas tecnologias emergem e nossa compreensão do universo se aprofunda, a esperança é que possamos finalmente desvendar os segredos da matéria escura. O que significa isso para nós? Significa que cada pergunta não respondida é uma porta aberta para novas descobertas, e cada erro nos leva um passo mais perto da verdade.
Compreendendo os desafios, vamos concluir nossa discussão sobre a matéria escura. Ao longo desta jornada, vimos que a busca pela matéria escura não é apenas uma questão científica, mas uma exploração da própria essência do cosmos. E você, o que acha dessa busca? Deixe suas reflexões nos comentários. Talvez juntos possamos iluminar ainda mais esse mistério fascinante. O que aprendemos sobre a matéria escura e o que vem a seguir? Essa pergunta ressoa em nossos pensamentos como um eco nas vastas expansões do cosmos. Ao longo de nossa jornada, mergulhamos em um universo repleto de mistérios, onde a matéria escura se destaca como uma das mais intrigantes incógnitas da física moderna. Vimos que, embora não possamos ver a matéria escura diretamente, ela exerce uma influência poderosa sobre as galáxias e a estrutura do universo. Sua presença é sentida na forma como as estrelas giram ao redor dos centros galácticos, como se uma força invisível estivesse orquestrando sua dança cósmica. Esta força, que representa cerca de 95% da massa total do universo, permanece oculta, desafiando nossa compreensão e fazendo com que os cientistas busquem incessantemente respostas. A importância da matéria escura na formação do universo é inegável. Ela atua como a cola que mantém as galáxias unidas, permitindo que se formem complexos aglomerados, como se fossem peças de um quebra-cabeça cósmico. Sem essa matéria enigmática, a estrutura que observamos hoje seria drasticamente diferente. As galáxias poderiam não existir, ou seriam muito mais dispersas, tornando o nosso universo um lugar solitário e vazio. O papel da matéria escura é, portanto, fundamental para a existência da vida como a conhecemos. À medida que avançamos nesta busca por conhecimento, é crucial considerar as direções futuras da pesquisa sobre a matéria escura. Cientistas de todo o mundo estão desenvolvendo novas tecnologias e experimentos inovadores para tentar descobrir a natureza dessa substância misteriosa. Um exemplo disso são os telescópios de próxima geração, projetados para capturar imagens mais profundas e nítidas do cosmos, revelando pistas que possam nos levar a discernir o que compõe a matéria escura. Outro caminho promissor envolve estudos sobre partículas subatômicas, como os WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, que podem ser a chave para desvendar esse mistério. Além disso, a colaboração internacional entre cientistas de diversas disciplinas está se tornando cada vez mais essencial. A troca de ideias e dados pode iluminar áreas obscuras da pesquisa, permitindo que diferentes perspectivas se unam em busca de respostas. Imagine um grupo de exploradores em uma selva densa, onde cada um possui um mapa diferente. Juntos, eles podem traçar um caminho claro através da escuridão. Ao encerrarmos esta discussão sobre a matéria escura, quero agradecer a todos pela atenção. Espero que tenham se inspirado a explorar mais sobre o universo. Cada resposta que encontramos gera novas perguntas, e essa curiosidade é o que nos impulsiona a continuar nossa jornada. Se você gostou deste conteúdo, considere compartilhar o vídeo com seus amigos, e se ainda não se inscreveu, junte-se a nós nesta aventura cósmica. Nos vemos na próxima.